Oi, eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Saul foi o primeiro rei de Israel, o homem sobre quem se diz que foi o povo que escolheu. Ele era um homem de destaque no meio dos outros homens, muito forte, muito bonito, e que as pessoas olhavam e queriam que ele fosse seu líder, o seu governante, o seu rei. Deus falou isso, que seja um homem segundo o coração do próprio povo. Diferente, por exemplo, do Davi, o rei posterior, que vai ser um homem segundo o coração de Deus. Mas esse Saul, ele era um homem orgulhoso, vaidoso, preocupado com a sua própria imagem, com o seu próprio nome. E ele vai às guerras e vence as guerras, e é um homem forte, decidido e de sucesso, até que chega um dia que ele desobedece a Deus, e porque desobedece a Deus, ele perde o reino. E a desobediência de Saul nem foi tão grave, se comparado inclusive à desobediência de Davi, que nós vamos ver no próximo reinado. Mas Saul desobedeceu a Deus porque ele pegou os espólios da guerra quando Deus tinha proibido que acontecesse isso. Eles não poderiam fazer isso quando entrassem em batalha. O sacerdote foi confrontar Saul e o Saul perdeu o reino naquele dia. Só que ele ficou tão preocupado com a sua própria imagem que ele pediu assim para o sacerdote: volte comigo no meio do meu povo e dos meus soldados, para que eles não percebam que eu perdi o reino, que eu continue rei até o fim, até um pouco mais pelo menos, mas que Deus me tire o reino, mas que ninguém descubra, porque a vergonha de que me vejam assim como eu estou é pior do que perder o próprio reino. Ele amava mais a sua imagem do que o próprio reino. Ele amava mais ser visto pelos homens e ser admirado pelos homens do que ser verdadeiramente alguma coisa. Ele se preocupava muito mais com o que iam dizer dele do que com de fato que ele era. E por causa disso, pela vaidade, pelo orgulho, pela fragilidade da sua vaidade, por ser tão raso, por se preocupar mais com o que os outros pensavam, por se preocupar mais com que a imagem dele ia ser projetada, ele perdeu o reino. Porque ele não amava o reino, ele não amava o povo, ele amava a sua própria imagem. Ele era um escravo do narcisismo. Esse era Saul, que mesmo tendo cometido um erro aparentemente menor, perdeu o reino, justamente porque ele era tão vaidoso, que ele não queria saber se ele ia ficar com Deus ou não. Ele não queria saber se ele ia ser perdoado por Deus. Ele não queria saber se ele ia manter o reino. Ele não queria saber se ele ia cuidar do povo. O que ele queria era que as pessoas não descobrissem que ele tinha errado. Que Deus nos abençoe e nos proteja, que nos liberte dessa necessidade de cuidarmos mais da imagem do que da nossa essência. Paz e bem.